Eu sou missionário servo Roberto, servo a exemplo de João Batista, porque nós temos que tomar o exemplo, ter o exemplo de João Batista para anunciar as heresias, tanto dentro da igreja católica e tanto os hereges, igreja, fundadores, homens. Nos últimos tempos, vai levantar uma geração de falsos profetas, de falsos missionários, de falsos padres, de falsos sacerdotes. E a maçonaria vão entrar dentro da igreja. É essa atualidade que nós estamos vivendo hoje, meu irmão. Os falsos profetas estão se entronizando dentro da igreja. Essas igrejas fundadores homens que querem perseguir a igreja, e tem os heréticos, os hereges dentro da igreja católica apostólica romana, que é a igreja que Cristo fundou sobre ti, Pedro, edificarei uma só igreja. Colossenses 18, porque Cristo é a cabeça. Então, Cristo é a cabeça, só tem uma cabeça, não várias, não diversas cabeças, meus irmãos. Porque a verdade vai estar na igreja. Você só vai conhecer a verdade na igreja. Efésios 3, 10. Nós estamos nos tempos, dos últimos tempos, uma geração de profetas falsos, entronizados dentro da igreja, exercendo serviços sacerdotais, ministros, servos, leigos, dentro da igreja, para degrinir a igreja, que Cristo é o único fundador, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Tem protestante que eu já vi na rede social, na internet, que nega a trindade, mas é mais um dogma da trindade, é um dogma satânico, meu irmão. Tudo que a igreja católica faz é ligado no céu, porque quem fala isso é o próprio Cristo. Pedro, o que você ligar nessa terra será ligado no céu, o que se ligar nessa terra será desligado. Por isso que nasce o dogma da igreja. Muitos irmãos protestantes não entendem, quer perseguir o dogma da Santíssima Trindade, é um dogma satânico. O dogma do purgatório, meu irmão, é tudo base bíblica. E o Papa, o vigário, é o sucessor de Cristo. Só tem um mediador, meu irmão. Lá no Velho Testamento, quem era que fazia mediação com Deus? Moisés. No Novo Testamento, Cristo vai para a glória, a ascensão, e deixa Pedro como seu sucessor, seu porta-voz na terra. Muitos irmãos protestantes não entendem isso. Por quê? O Velho Testamento é a prefigura do Novo é prefigura o Velho. Moisés, no Velho Testamento, fazia mediação com Deus. No Novo Testamento, eu e o Pai somos um. Em João 10, 30, e Cristo morre e deixa o pastoreio a Pedro, para fazer a mediação. Tudo que a igreja liga, tudo que os dogmas da igreja é ligado na glória, meus irmãos. Ó, Mateus 24, porque levantarão falsos cristos, falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Seduzir quem? Os escolhidos que estão dentro da igreja. Aí você vê essas igrejas, fundadores homens, negando a trindade, falando que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo não é o próprio Deus. Esses falsos mestres, esses hereges que eu vejo vários na internet, falando que o purgatório não é base bíblica. Os dogmas da igreja católica, um dogma satânico, um dogma do povo, da cultura do povo romano, dos pagãos, meu irmão. A Santíssima Trindade, esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os caras falam que é um dogma da trindade satânico. É costume do povo pagão. Me mostra onde na Bíblia que o povo pagão fazia o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Porque Deus fundou só uma igreja. Está registrado aqui tanto Marcos 8, Lucas 9 e Mateus 16. Olha só. E os caras negam essa verdade. 16, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Nós estamos vivendo uma geração, meu irmão, que nós vai voltar lá como era lá no primeiro cristianismo, lá nos primeiros cristãos. A gente vai pregar no deserto, a gente não vai poder mais pregar dentro da igreja, porque está cheio de heresia dentro da igreja. Porque o anticristo vai arregaçar. Ele vai se entronizar dentro da igreja. Qual a igreja? A igreja que Cristo fundou, meu irmão. Por isso que você vê as pessoas se apartando da fé, seminarista deixando o seminário, sacerdote pendurando a batina. Sacerdote, de vez de pregar evangelho, de vez de pregar a palavra, estão virando celebridade.
pregando com chapéu, vivendo um evangelho totalmente prostituído, não um evangelho radicalmente como os primeiros cristãos viveram. Um evangelho de fábula, de novidade, várias igrejas sendo fundadas, uma de união com a outra, grupo de oração não tem unidade com ele mesmo, é uma briga, é uma bagunça, é uma bardeneira, ninguém mais tem uma responsabilidade, ninguém tem mais... Unção, é unção de homens, é unção de homens, meu irmão. Os grupos de oração estão acabando, os sacerdotes estão abandonando. Muitos falsos profetas irão se entronizar dentro da igreja para envergonhar a igreja, para manchar a igreja. A Inquisição lá que teve lá, também os protestantes teve a Inquisição que eles não falam. Meu, morreu muitas pessoas sim. Não foi a igreja católica que matou as pessoas, foi as pessoas. A igreja católica não tem culpa dos seus maus papas, dos seus maus servos, dos seus maus discípulos, não, meu irmão. Porque a igreja foi fundamento sobre Cristo, pedra viva, Cristo. E edificaram sobre o fundamento dos apóstolos, sobre ti, Pedro. Edificarei a minha igreja, a minha só igreja. Traço das igrejas antigas, o tabernáculo, o templo do rei Salomão, um templo cheio de imagem e escultura. Os caras entram na internet para nos difamar. A vocês católicos adoram imagem, a vocês católicos se prostram. Meu irmão, já temos argumento, já mostramos na Bíblia. É tradição, meu irmão. Prostrar diante do sacerdote não é adorar sacerdote de forma de respeito, meu irmão. O povo lá da cultura antiga se prostrava diante do rei Davi, do rei Salomão, até o profeta Natan prostrou diante do rei. Os profetas prostraram diante de Eliseu, os filhos dos profetas, Crônicas, se não me engano, 15:15, 1 Reis 15:15 também. Moisés prostrou diante do seu sogro Gesto. Essas igrejas, meu irmão, a heresia começou quando Martinho Lutero se revoltou contra a igreja e criou sua própria igreja, várias cabeças. É uma só cabeça, Coríntios 12:12. Nós somos corpo místico da igreja, da cabeça que é Cristo. Uma só cabeça, um só corpo místico. Seja um só corpo, uma só fé, um só batismo. Efésios 4:5. Olha os evangelhos que os caras estão pregando hoje. Timóteo, 2 Timóteo, olha só que interessante. 3 e 4. Porque virão tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pelas próprias paixões, pelo período de escutar novidade, ajuntarão mestres para si. Olha só. Mestre quer dizer o quê? É a profecia que já aconteceu, meu irmão. Os mestres, as pessoas se afastam da igreja católica, vai fundar uma igreja e se fala que é mestre. Não tem mais, meu irmão. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. É esse evangelho que está sendo pregado dentro da igreja católica e dentro da igreja protestante. É um evangelho de fábulas, é um evangelho de novidade, mestres para si. O único mestre é o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos são mestres também, meu irmão, que edificaram a igreja, que ajudou a edificar a igreja com o seu sangue, rolaram no pescoço, meu irmão. Foram queimados, foram martirizados. O próprio fundador é Cristo, que foi crucificado. Quer fundar a igreja? Você tem que ser mártir, meu irmão, e ressuscitar. Se naquela época não tinha papado, não tinha sim o líder, o pastor. Quem é o sucessor de Cristo? Pedro, o pastor. Como foi passando o tempo, foi mudando a tradição, aí Papa se tornou vigário, quer dizer pai, sucessor de Cristo na terra. Aí esses mestres para assim falam, não, mas o Papa é o anticristo, o Papa é a besta, o Papa é a prostituta, a igreja católica é a Babilônia. Então, meu irmão, joga a sua Bíblia fora. Você tem a Bíblia graça a Babilônia, a prostituta. Ah, mas a igreja católica tem um dogma que ora pelos mortos. Nós não invocamos mortos, nós oramos pelos mortos, meu irmão. É tradição. O apóstolo Paulo orou também aqui pelo seu amigo. Olha só, cata na sua Bíblia aí, protestante, que fala que é um dogma assim da igreja. Todo dogma que tem da igreja católica é base bíblica, meu irmão. Por isso que se torna edificador.
Porque tradição, magistério e a Sagrada Escritura é imbatível, meu. Olha só. O apóstolo Paulo, doutor da igreja, orando pelo seu amigo. Ó, abre aí 2 Timóteo 1, do 16 até 18. Ó. O Senhor conceda a sua misericórdia à casa de Onífera, que muitas vezes me reconfortou, e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude me encontrou. O Senhor lhe conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor, aquele dia, sabes melhor que ninguém quando bom serviço ele prestou a Efésios. Ó, o cara orando pelo seu amigo que morreu. É costume da igreja católica orar por um defunto, por um ente querido, meu irmão, porque é tradição. O doutor da igreja orou. Aí agora vem esses mestres para si, se apartaram da igreja, fundou a sua igreja, ele mesmo é a própria cabeça, ele quer ser tudo dentro da igreja. Tudo. Quer ser o papa, quer ser o bispo, quer ser prebispo. Ancião é sacerdote. Prebispo é ajudante do pastor. Os caras falam que o apóstolo Pedro é prebispo. Meu irmão, aonde os caras tiram isso? Aquela Bíblia Ferreira da Almeida adulterada. Um cara que era padre, que se revoltou da igreja, também foi fazer a sua própria interpretação. Seu uso pessoal, segundo Pedro 1,20, não podemos ter uso pessoal da Sagrada Escritura. É exclusivamente da igreja, que é coluna sustentável da verdade. A verdade é a igreja, meu irmão. Dogma da Trindade tem na Bíblia. Façamos o homem a nossa imagem, Gênesis 7:11, se eu não me engano. 7:11. 11:7, ó. Desçamos ler, confundimos a linguagem de sorte que já não compreenderam ao só. Ó, façamos o homem a nossa imagem. Fala em plural porque é mais de duas pessoas. O Espírito Santo ele clama, ele geme, Abba Pai. Ele intercede por ti. É um paráclito, é um consolador, meu irmão. Agora vem um herege dentro da internet, na rede social, que diz que não tem igreja nenhuma, que não segue nem igreja protestante e não segue nem igreja católica, fica lá sentando a madeira, falando mal da igreja. Mas o cara não tem nenhuma religião, segue a Bíblia por ele mesmo. Fala que a igreja católica é Babilônia, mas a Bíblia que ele usa é graça à Babilônia, a graça à prostituta que ele fala, e ele tem uso pessoal da Bíblia para degrinir, para perseguir a igreja. E as pessoas estão dando crédito para essas pessoas que não têm um magistério, que não têm uma tradição, que não tem a sucessão, que não tem um pastoreio, meu irmão. No Velho Testamento pastoreava era Moisés. No Novo Evangelho, no Novo Evangelho de Mateus, São Marcos, São Lucas, quem pastoreava? Pedro. João 21, do 15:17. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta meus cordeiros. E aí vai um credo e fala que não é. Distorce todo o texto. E um credo fala que as igrejas, mais de bilhões de igrejas, foi Cristo que fundou, meu irmão. Mentira, Cristo fundou só uma igreja. E tem católico, feito as coxas, que nem ora o rosário, que não tem tradição, que não tem nada. Acredita nesses caras. Faça essa campanha de óleo ungido, campanha das rosas, campanha da fogueira santa, aí as pessoas acreditam. Nós cultuamos, não adoramos as relíquias, meu irmão. Nós não vendemos as relíquias. O protestantismo prega totalmente errado, o evangelho totalmente fraudado, um evangelho prostituído, um evangelho sem unidade, que o apóstolo Paulo proíbe desunidade em 1 Coríntios 10, e depois vai ali e fala mal da igreja, que é Babilônia, que é prostituta, que é pagão, que é etc. Mas você é tão incrédulo, gospe no prato que come, porque a Bíblia foi graças a Babilônia que você fala. Sim, a igreja católica tem muita coisa errada, sim, meu irmão. Sim, porque a igreja, quem comanda ela é homens, é falhas. O papa é falha, o pastor é falha, o sacerdote é falha, eu sou falha. Mas o único que não é falha é Cristo, que fundou a igreja. E tanto que o Espírito Santo estava sobre a vida de Maria, a mãe da igreja, a sombra do Altíssimo estava sobre Maria e Cristo no seu ventre. E quando Maria vai visitar a Santa Isabel, o Espírito Santo, que é o próprio Deus que você renega, que fala que não é Deus, de onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Olha só que interessante.
o Espírito Santo falando. Seja louvado, Senhor. Cai por terra essas pensamentos protestantes, fraudado, prostituído, adulterado. É eles que estão na verdade. A verdade não está nele. A verdade está na igreja que Cristo morreu por ela. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado, Senhor.